As cidades flutuantes são o futuro da humanidade? Olha o tamanho do artigo de Jack Pelfrey na BBC Travel. É antigo, 6 de novembro de 2021, quer dizer, nem tanto, mais perto do que nós lemos todos os dias aqui, artigos que acabaram de sair do forno. Hoje é de 2021, novembro, mas por que ler esse artigo agora? Em razão da alta taxa de calor e o que está acontecendo, o degelo no mundo, e também a questão do calor excessivo, que nós conversamos recentemente sobre, que vai estar nos cards aqui, sobre as cidades subterrâneas para evitar o excesso de calor de forma natural. Então nada mais justo do que falarmos sobre as cidades flutuantes são o futuro da humanidade. Isso é BBC News Brasil, nesse BBC News World, que você pode encontrar melhores informações nos sites. Eu leio todos os dias vários artigos deles e trago aqui os melhores, os mais legais, e já fazendo como já li muitos. Agora eu faço links entre eles e vejo quais são os melhores, os mais interessantes para todos os dias fazer aqui a nossa leitura reativa. Então vamos lá. Começando a leitura, olha só, para quem nos acompanha com as imagens de divulgação, aqui está a foto da primeira cidade. A empresa Oceanics está desenvolvendo uma comunidade flutuante para 10 mil moradores. Olha a informação. Começando a leitura e vamos lá. Havia uma garoa fraca no ar quando eu saí para o amplo e branco cais que marca a divisa de Waterbuurt, o bairro flutuante de Amsterdã, na Holanda. Olha, então não é o Waterbuurt para ler, não é inglês, é holandês, então é Waterbuurt, o nome correto, Waterbuurt. Apesar da ameaça de chuva, os moradores que vivem em casas compactas de 3 andares boiando num pequeno lago na parte leste da capital holandesa estavam ocupados aproveitando a tarde. Nossa, já existe lá na Holanda então. Uma mãe e sua filha balançavam vara de pescar da janela de sua cozinha enquanto 2 meninos pulavam na água, revezando-se em um balanço pendurado em uma ponte. Ao longo de cerca do cais estavam bancos, bicicletas e churrascos, separados a cada 10 metros por uma brilhante boia salva-vidas laranja. Na minha visita a essa comunidade semiaquática única, fui guiado por Tom von Namen, cuja empresa Montflower idealizou o projeto. Mas, em vez de falar de forma entusiasmada sobre o sucesso desse empreendimento inovador, que agora conta com 100 residências, Van Namen estava mais interessado em discutir a aparentemente infindável lista de problemas enfrentados durante sua criação. Eu entendi. Questões que certamente já foram causa de grande frustração eram agora aparentemente motivos de piada. Abre aspas. Então havia a questão de plano de zoneamento, diz Van Namen, enquanto caminhávamos no cais com a brisa da tarde mexendo as mangas de sua camisa azul e pontas de seu longo cabelo branco. Olha, a pessoa que escreveu é uma poetisa. Detalhe. Alguém escreveu que todas as casas deveriam ficar a uma certa altura do nível da rua, mas, claro, aqui as casas sobem e descem. Ele soltou tamanha gargalhada que a mãe e filha, com suas varas de pescar, deram uma olhada incomodadas com a perturbação de sua calmaria sobre a água. Realmente, né? A conversa excessiva atrapalha a pescaria. Faz sentido que a Holanda seja a nação que esteja experimentando com as ideias de casas flutuantes, considerando a tradição verde do país e sua história de arquitetura e desenhos inovadores. O país também é o que fica no nível mais baixo da Europa, no nível do mar, lógico, fazendo parentes.
o que faz com que a elevação do mar represente uma ameaça real. Porém, os holandeses não estão fazendo experiências apenas com casas flutuantes. 55 quilômetros ao sul de Amsterdã, Mike van Wingegaard liderava seu rebanho de vacas por uma passagem até os modernos estábulos, próximos a gigantes petroleiras e navios de carga sobre as águas do porto de Roterdã. Na noite passada, as vacas vieram e eu não dormi a noite toda, disse ela, segurando um monte de feno para uma das vacas de manchas marrons saborear. Mas foi tão tranquilo, elas logo se acostumaram a estar sobre as águas. A ideia de uma fazenda flutuante nasceu depois que um companheiro de Van Wingegaard, Peter, testemunhou o impacto que o furacão Sandy teve sobre as ligações de transporte e as redes de abastecimento de Nova York em 2012, percebendo como as prateleiras dos supermercados em Manhattan continuavam vazias dias depois do desastre. Ao voltar para a Holanda, ele e Van Wingegaard decidiram criar uma fazenda que seria adaptada às mudanças climáticas. Olha como é inteligente. Sua fazenda, que foi inaugurada em 2019, tem 40 vacas, que circulam entre um pasto ao lado das docas e uma estrutura flutuante, a primeira do tipo no mundo. A fazenda produz leite, queijo e iogurte, assim como adubo, lógico, né? Que são transportados por distâncias curtas até os consumidores por meio de bicicleta ou van elétrica. Enquanto isso, sobras vindas das cidades servem de alimentos para as vacas, de restos de comida de restaurantes, a grama que sobra do estádio de futebol do time, o Feyenoord. Legal. Abre aspas. Nossa localização nos permite produzir e vender comida saudável aqui mesmo na cidade, de uma forma bastante sustentável, diz Van Wingegaard, que também tem ideias para uma fazenda flutuante de vegetais e mesmo uma granja. Abre aspas. Acredito que exista um grande futuro para fazendas flutuantes. Vendo o sucesso de pessoas na Holanda em tanto viver como produzir numa fazenda sobre águas, vem a pergunta se em breve veremos cidades flutuantes. É o tema aqui, né? Apoiada pelas Nações Unidas, a ONU, a empresa americana Oceanics também está liderando uma iniciativa envolvendo habitações humanas flutuantes de grande escala, atualmente desenvolvendo o que se descreve como, abre aspas, a primeira comunidade flutuante resiliente e sustentável do mundo, para 10 mil moradores em 75 hectares, fecha. Abre aspas novamente. Em relação à elevação do nível do mar, as autoridades locais de cidades costeiras têm basicamente duas opções, fecha. Diz o presidente da Oceanics, Mark Polis Chen. Abre aspas. Construir uma grande muralha que provavelmente nunca será alta o suficiente ou olhar para a última novidade em engenharia, que é flutuar sobre um lugar, fecha. Embora chamado de cidade flutuante, o que a Oceanics está propondo, pelo menos inicialmente, é o mais no sentido de grandes bairros flutuantes, expansões aquáticas para megacidades litorâneas já superpovoadas que enfrentam dificuldades com o aumento do nível do mar, como Jakarta na Indonésia ou Xangai na China. E eu vou citar aqui Rio de Janeiro e também Balneário Camboriú, por que não, né? Essas novas cidades serão compostas de plataformas triangulares de 2 hectares de área, boiando cada uma abrigando 300 moradores, com um espaço adicional para a produção agrícola e lazer. Elas podem ser ligadas umas às outras, formando assentamentos cada vez maiores. A imagem aqui de Gieburg, um subúrbio de Amsterdã, que é a capital das casas flutuantes, com um número crescente de casas flutuantes sendo construídas. Olha lá!
Estamos construindo uma estrutura que é capaz de lidar com eventos climáticos extremos e também é altamente sustentável, disse Shea. Abre aspas. Queremos que esses assentamentos não usem nenhum combustível fóssil. É tudo com energia renovável e estamos tentando cultivar 100% de nossas necessidades proteicas a bordo. Parece impressionante, mas será que vamos ver expansões urbanas flutuantes se tornando realidade? Já está acontecendo, diz Chen. Nós vemos um protótipo flutuante nos próximos anos. Estou muito confiante. Cidades flutuantes podem parecer algo vindo direto das páginas de livros de ficção científica, mas na verdade nós, humanos, temos vivido e cultivado alimentos em ambientes flutuantes há séculos. Abre aspas. Nós compilamos uma lista de 64 casos para estudos de comunidades indígenas flutuantes ao redor do mundo, diz Julia Watson, professora de design da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e autora do Low Tech Design by Radical Indigenous, livro que explora lições de design que podemos aprender com culturas indígenas. Abre aspas. Mais que isso, esses sistemas indígenas sempre foram inerentemente sustentáveis, algo que nossas cidades atualmente não são. Exemplos de comunidades flutuantes ainda podem ser encontradas hoje em dia, como as ilhas de cultivo de cana do povo Uru no lago Titicaca, na fronteira entre Peru e Bolívia. Jardins flutuantes são ainda mais comuns, notadamente em Bangladesh, onde agricultores plantam sementes em espécies de jangadas feitas de plantas flutuantes que sobem e descem conforme as cheias que ocorrem devido às monções anuais. De certa forma, ironicamente, foi uma construção de grandes cidades que levou ao desaparecimento de muitas dessas habitações e práticas aquáticas que agora estão sendo cogitadas como futuro da vida urbana. Abre aspas. Na Europa e na China, o desenvolvimento de cidades e o aterramento de mangues e lagos infelizmente eliminaram muitas dessas tecnologias, diz Watson. De volta a Amsterdã, Van Namen estava debatendo outro problema quando estávamos no final do principal cais de Waterbuurt. Waterbuurt, como é holandês, bem lembrando. Observando um dos moradores usar uma prancha para ir de uma casa flutuante à outra. Abre aspas. As casas flutuantes, 2 casas geminadas, nos deram bastante dor de cabeça, especialmente no começo quando uma estava ocupada e a outra não, disse ele, abrindo um sorriso forçado. Agora, um lar normal tem aproximadamente 1 tonelada de coisas dentro dela. Então, você pode imaginar que havia muitas dessas casas duplas que pareciam um pouco desequilibradas? Van Namen levantou o braço num ângulo de 45 graus para ilustrar no seu ponto, antes de bater com a mão em seu joelho ao se lembrar do problema. Enquanto voltávamos ao longo do cais para a terra firme, eu estava interessado em descobrir se Van Namen, que experimentou as aparentemente múltiplas dificuldades de trabalhar com arquitetura flutuante, acha essas estruturas estão destinadas a se tornar parte do cotidiano. É possível. Há várias cidades no mundo com marinas e portos onde você pode realizar um projeto mais ou menos como este, diz ele. Lembrando que as casas aqui se provaram populares entre os moradores e que o empreendimento gerou interesse de autoridades municipais e escritórios de arquitetura mundo afora. Abre aspas. E, claro, como todos os problemas que temos, que a elevação dos níveis da água, isso pode ser uma solução, acrescentou. Então ele fez uma pausa. Abre aspas. Não é a verdadeira solução, claro, afirmou ele, fazendo agora uma expressão séria, pouco característica. A solução é impedir que os níveis do mar se aumentem. Infelizmente, esse é um problema que nem mesmo Van Namen pode resolver. Essa foi uma reportagem da BBC Brasil
vinda lá da BBC Travel, excelente, sensacional, muito inspiradora para aqui no Brasil começarmos também, pelo menos a estudar esse tipo de cultura de casas flutuantes, cidades flutuantes ou até mesmo fazendas flutuantes.